bate-papo informal, entre o podcast no maior astral, com convidados pra lá de especiais. Se liga aí que o Dibubuia tá na onda digital, com aquele bate-papo informal, entre o podcast no maior astral, com convidados pra lá de especiais. Se liga aí que o Dibubuia tá na onda digital, que o Dibubuia tá na onda digital, que o Dibubuia tá na onda digital. Dibubuia, Dibubuia. Bate-papo, política, cultura e muita informação. Agora, na FM Onda Digital com Marcel Mota. Fala caboclo, fala parente, fala parentada, sejam muito, mas muito bem-vindos à nossa Tábua do Dibubuia Podcast aqui na programação da Rede Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na rádio FM 92,3 MHz. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham em casa, no carro. Em casa, a minha sogra deve estar uma hora dessa fazendo uma picanha maravilhosa. Deve estar sangrando, pingando na brasa uma hora dessa. Quero mandar um beijo pra minha sogra. Beijo, meu amor. Daqui a pouco eu tô aí saboreando essa picanha. E agradecer aos nossos amigos também que nos acompanham no carro, nossos amigos do aplicativo, os amigos taxistas também, e a você que tá de repente se deslocando para algum local e tá acompanhando a gente no rádio, pode estar assistindo também, né? Porque agora a TV no carro, eu tenho a minha TV no carro, todo tempo ali no jornal, informação na onda digital. E por falar em informação, você que gosta de ficar bem informado, anota aí, vai lá no íconezinho da internet, né? E digita www.redeondadigital.com.br que você vai ter acesso a notícia de qualidade, informação de qualidade, jornalismo investigativo, um jornalismo com qualidade de fato, né? Onde você vai ter notícias de esporte, educação, economia, política, enfim. Inclusive estamos vivendo um tempo onde a gente está passando por esse período aí de queimada, de fumaça. Graças a Deus hoje está bem tranquilo, né? A respeito de tudo, você vai lá no www.redeondadigital que você vai ficar bem informado. Eu vou deixar de muito papo e vou apresentar hoje a nossa convidada que é pra lá de especial, ela que é graduada em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, Direito pelo CIESA, com ênfase em Direito Público, Administrativo e Constitucional, e mestrado pela Universidade Federal de Belém do Pará. Mas antes destas graduações, a sua paixão foi a arte plástica, onde ela se formou no Centro de Arte Esther Melo. Daí, motivo pelo qual ela é fascinada pelas cores e o que elas podem transmitir ao mundo através de uma linguagem harmoniosa, retratada dentro de um contexto social amazônico. Atualmente, ela assumiu a cadeira de vice-presidente da Academia de Artes e Ciências e Letras, ACL. Convido vocês a assistirem o nosso bate-papo com a filósofa, advogada e artista plástica Aldeise Vaughan. Sejam muito bem-vindos, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora. É Vaughan ou Vaughan? Vaughan, né? Perdão, Vaughan. Doutora, a gente costuma iniciar o nosso bate-papo pedindo para os nossos convidados, né, contar um pouquinho da sua história, até mesmo para aquelas pessoas que lhe seguem nas redes sociais, né? Eu vi que a senhora movimenta muito as suas redes sociais, né? Então tem as pessoas que já lhe acompanham, estão ali diariamente, mas não sabem um pouquinho da sua história. A senhora nasceu aqui? Como é que é, a senhora? Poderia nos dar essa honra? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma informação, primeiramente. Meu pai é filho de alemão. Uau. E a minha mãe, ela é do Maranhão. Eu nasci em Itacoatiara,
porque meu pai veio da Alemanha fugido da guerra, e então se instalou aqui no Brasil, propriamente lá em Alter do Chão, Santarém, no Pará, e depois passou por Manaus e parou também ainda em Itacoatiara. Mas como surgiu a necessidade de os filhos frequentarem a escola, ele retorna a Manaus, e aí começamos uma nova vida. Uma nova vida de estudo, de ingresso na escola com meus irmãos e todos, né? A minha família, ela é bem grande. Tão grande que se eu te disser quantas irmãs eu tenho, você não vai acreditar. É quase maior que o número dessas pessoas que estão aqui na obra. Uau. Eu tenho 8 irmãs mulheres e 3 homens. Uau. Quero dizer que todos estão vivos. E é um prazer muito grande participar aqui do teu programa, falar um pouco da minha humildade e do que possuo, porque tudo que sou e tudo que conquistei foi através da minha família e Deus pelo qual eu creio. Que maravilha. Doutora, como a arte... Eu quero inclusive dizer que a gente separou, né, por temas, né, doutora? Tem a filosofia, tem a arte, enfim, a gente vai começar pela arte. Como é que a arte entrou na sua vida, doutora? A arte, ela é um sentimento que você tem, né? Esse sentimento você pode, vamos dizer assim, pintar qualquer coisa que você goste, que você admire. Meu professor me ensinou que se você não pode ir à Europa conhecer os grandes artistas, os grandes museus de artes, você pode pintar o seu bairro, a sua casa, o centro social onde você vive. E aí você pode fazer um belíssimo quadro, escolhendo o seu estilo, de acordo com suas características. Legal. E como ela entra na sua vida, foi ainda na infância? Como é que surgiu? Não, engraçado essa paixão? Porque na minha infância eu não pintava, né? Porque eu tive uma infância assim eu era um pouquinho assim mais doente com minhas irmãs, então eu era assim... Você era mais nova? Sim, uma das mais, né? Mas tem outras depois de mim. Então eu comecei a pintar, realmente desenhar depois de adulta. E quando fui frequentar o Liceu de Arte Esther Melo, como meu professor foi o Anísio Melo, o grande artista da pintura do Amazonas. Olha que legal. E, doutora, qual é o seu entendimento sobre a arte? Olha, a arte é tudo aquilo que você possa admirar, transcrever para o papel, vamos dizer assim, aquilo que te dá uma inspiração na alma, no coração, né? E você possa transferir isso com a máxima harmonia e verdadeira, né? Por exemplo, o meu tchan, vamos dizer assim, é retratar as coisas que existem na Amazônia, a sua beleza, as cores, principalmente a floresta, a imensidão da região amazônica. Uau! Então, esse é o seu estilo, né, no caso? Não, o meu estilo é impressionista. Ah, é impressionista? E por quê, doutora? Porque eu conheci as obras de Monet, e Monet é o pai do impressionismo. Então, por isso que as minhas obras, ela contém muita tinta. Você não pode economizar. Tá. Monet, quando começou a pintar, as pessoas não gostaram das pinturas dele, porque ele fazia assim como se fosse uns borrões. Mas aí as pessoas não entendiam naquela época que a obra ela tem que ser admirada à distância e não tão próxima. E próxima fica próximo de borrões. E à distância você tem o real. Nossa. Doutora, para mim que sou leigo, o que é o impressionismo? O impressionismo é exatamente isso. Os borrões, muita tinta, que você possa movimentar a imagem e você olhar um pouco distante e pensar que você está no real. Olha que legal. Qual o seu interesse pela arte, doutora? Meu interesse pela arte é tudo, porque primeiro eu quero mostrar ao mundo inteiro as cores pela qual eu sou fascinada, expressar tudo da Amazônia, especificamente o que acontece agora no nosso real, que nós precisamos urgentemente
de Deus e um dos outros. Porque nós vivemos num clima tenso de muita correria. Você corre atrás disso, confusão, você corre atrás também, daquilo, né? Briga. Então, briga e tudo, guerra. Então nós precisamos de um momento de, vamos dizer assim, de abstração, para você conhecer um pouco mais a respeito do seu interior, olhar para si mesmo. E as minhas telas eu sempre procuro retratar assim, de uma forma que você procure pensar, ter em que fazer, em que vou pensar sobre tal assunto. Será se é isso? Será se não é? Se é isso, se é aquilo, entendeu? E assim você possa ter chegar a uma certa realidade, ou um contexto social. Sim, a gente está vivendo, como a senhora falou, um momento de guerra, né? A senhora já entrou também nesse tipo de pintura? Não, na guerra ainda não entrei, não. Mas eu pretendo fazer daqui para frente alguns temas bíblicos, exatamente para ver se ameniza o nosso coração. Sim. Eu pretendo unir o amor, a arte e a humanidade para a salvação. E qual a motivação, por falar em temas bíblicos, né? Qual a motivação que fez a senhora pintar, ir para esse caminho dos temas bíblicos? Exatamente isso. Eu quero mostrar a todos que ainda não conhecem a palavra de Deus e que possam buscar. Você, por exemplo, eu frequento a igreja Assembleia de Deus Tradicional e na minha igreja ela tem vários eventos, né? Sim. Dentro dos eventos tem a pregação, você pode levar a palavra para o interior, você pode ir ali na parada do ônibus, falar de Jesus Cristo, restaurar aquela pessoa que está precisando de alimento, você dá uma cesta básica e faz aquele social, vamos dizer assim. Sim. E dentro desse social, você leva a palavra de Deus, que esse também é meu objetivo. E quando eu não posso ir, eu contribuo financeiramente para que isso aconteça. Que maravilha! E olhando aqui uma das suas, acho que já a senhora vai falar sobre ela, eu percebo que também é um ID, né? A senhora está fazendo o ID do Senhor Jesus por meio da sua arte, né? Tanto está aqui como na tela. Que legal, que estratégia, né? Ótima a senhora teve, né? É uma estratégia para que os que alcançar ainda não foram vidas, alcançados. Né? Exatamente. Né? Quais as suas principais obras, doutora? As minhas principais obras, elas estão expostas no Paço da Câmara Municipal. Olha. Entre as principais está a Festa das Garças 1 e 2, mas lá só está um. Eu tenho o Mendigo da Praça, o Carregador de Banana, e este que está aqui no fundo é uma das primeiras que estou fazendo a respeito bíblico, né? Sim. E as suas obras, elas são vendidas? São vendidas em valor bem alto, porque eu procuro, vamos dizer assim... Valorizar o seu trabalho. Valorizar o meu trabalho, claro, porque eu gasto tempo fazendo isso. Sim. Eu compro tintas que elas vêm de fora, da Itália, e elas são caras. Eu não posso vender um quadro barato, como me pedem. Olha, eu preciso de um quadro que fica lindo lá no meu quarto, né? Lá na minha sala. Mas aí você precisa ter um recurso para comprar o quadro. Não que eu não possa doar, mas eu gasto tempo para fazer o quadro, para pintar o quadro, né? E aí eu vou doar. Não, eu tenho que conhecer, pelo menos tem que conhecer a todos. Que legal, né? Que bate-papo maravilhoso nós estamos tendo aqui. Daqui a pouco ela vai falar sobre uma de suas obras. Vocês querem saber qual é? Então não sai daí que a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta.
11h22 em Manaus. Estamos de volta para toda Manaus e todo o estado do Amazonas com o de Bubuia aqui na programação da Rede Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na Rádio FM 92,3. Todos os sábados a gente se encontra, nosso encontro marcado, eu aqui e vocês aí me aguardando com o de Bubuia. Promoções, né, gente? Olha, promoção tá atrasada, mas a culpa não é minha, é do Andres, do Adiel, do Cardo, da Mariana, é de todo mundo. Essa semana vai sair a promoção, tá, gente, da roleta premiada. Prometo a vocês que dessa semana não passa e vocês vão ter aí a oportunidade de concorrer aos prêmios e inclusive em dinheiro, né, gente? Pix de 50, Pix de 100, Pix de 150, Pix de 200. Inclusive, Cardo, mês que vem, de Bubuia, completa 2 anos aqui na Onda Digital. Oh, maravilha. Tem que ter bolo, né, Cardão? Tem que ter bolo, né, Andres? Andres, vamos de que agora? Vamos de charge? Põe aí pra gente. Olha aí, doutora. Oi, obrigada. Gostou? Gostei. Esse é o trabalho do nosso amigo Elvis Braga, chargista, cartunista, nosso parceiro de sempre. Obrigado, Elvis. Tamo junto. A gente vai disponibilizar nas redes sociais, tá bom? Tá, obrigada. Doutora, voltando pra cá. Agora a gente vai entrar, né, na sua linda obra de arte que tá aqui. O quadro vocês estão vendo, estão acompanhando aí, ó. Dá para acompanhar, dá para ver? Olha só a obra. A Mulher do Fluxo de Sangue, né, doutora? A senhora podia contar um pouquinho pra gente, explicar? Sim, eu vou levantar aqui um pouquinho. Fique à vontade. Essa obra, ela tem uma dimensão de 80 de altura por 1,20 m. Então, eu gostaria primeiramente de informar que eu elaborei em 3 planos. O primeiro plano é esse quadro aqui que vocês estão vendo, essa multidão de gente aqui, ó. Essa multidão. O segundo plano são as montanhas. E o terceiro plano é esse céu aqui, bem rabuscado, que todos nós já conhecemos. Sim. Né? Então, o que a palavra de Deus diz? Que essa mulher, ela sofreu de um fluxo de sangue durante 12 anos. Uau. E durante esses 12 anos, ela gastou todos os seus haveres procurando um médico, uma pessoa que lhe trouxesse a cura, e não a encontrou. E ela andando por esta localidade, onde essa multidão ia passando, ela ouviu falar que Jesus estaria com essa multidão, e ela pensou consigo mesmo: se eu tocar apenas na orla da sua veste, eu serei sarada. Ela não verbalizou, ela apenas pensou. Então, vou abrir aqui um parêntese para falar um pouco a respeito das mulheres. Aqui eu fiz uma mulher com um cântaro. Aqui a segunda com esta outra e uma terceira aqui atrás, né? Além da principal. Então as mulheres da época, elas eram consideradas inúteis. Uau. Elas só serviam para reprodução sexual e criar as crianças, né? Os filhos que a tivessem. E elas ainda teriam ainda por obrigação imposta pelos homens e pegar água com seu cântaro distante lá no poço, retornar e trazer essa água para os homens, os marmanjos, né? Que eles tomavam, primeiro eles tomavam a água, depois que eram os velhos e finalmente as crianças, e no fim de tudo elas. Então, se você observar, naquela época já havia uma discriminação muito grande a respeito do tema com as mulheres. E essa mulher, ela se disponibilizou em buscar água para essas mulheres, né? Elas se disponibilizavam em buscar água para fazer a vontade dos homens, porque elas eram consideradas inúteis. Não é como hoje.
Hoje a mulher é poderosa, empoderada, e isso e mais aquilo outro, né? Sim. Mas voltando aqui para a mulher do fluxo de sangue, quando ela pensou que ela poderia ser curada, que apenas ela tocasse na orla de Jesus, ela ficaria curada. Então ela sofreu com este fluxo. E foi curada, né? E foi. Ela sofreu durante 12 anos. Ela gastou todos os seus haveres. Se ela gastou seus haveres, significa que ela era uma mulher rica, tinha posses. Sim. Mas eu te digo uma coisa ainda, que naquela época não havia inventário, não havia nada. Só quem recebeu alguma coisa de pai para filho eram os homens. Sim. As mulheres teriam que ser sustentadas obrigatoriamente pelos homens. E a partir do momento que deixasse a mulher, ela ficaria assim, separada, né? Não teria mais nenhum contato com a sociedade, porque ela era considerada uma mulher desprezada. Mas essa mulher, ela foi ousada. Ela entendeu que ela ficaria curada. E ela foi atrás da cura dela, apesar de ela estar com essa hemorragia, que também à época, ela era considerada imunda. Uau. Quando ela acordava, em tudo que ela tocasse, e nas pessoas em qual ela pegava, ou em alguém, qualquer objeto, também era considerado imundo. Mas ela conseguiu furar esse cerco, atravessar essa multidão e conseguiu ir se arrastando até as orlas das vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Pedro perguntou, primeiramente Jesus perguntou, mas quem me tocou? E Pedro disse, mas nós estamos diante de uma multidão e o Senhor pergunta quem me tocou? Aí ele responde, porque de mim saiu virtude. E essa virtude era exatamente a cura dela. E imediatamente que ela tocou na veste dele, ela ficou curada. E o que ele disse para a mulher? Ela muito preocupada que em, vamos dizer assim, receber de alguma repreensão, não. Ele foi compreensivo com ela e disse, a tua fé te curou, vai em paz. Amém. Vamos... Senhora, pode sentar agora. Que maravilha, doutora. Que explanação maravilhosa. Acho que deu para todo mundo entender. Doutora, agora a gente entra pro tema amazônico, né? Doutora, como é que esse tema tão maravilhoso, né, entrou na sua vida? Como eu já falei para você, eu amo as cores. Sim. E as cores, elas me emocionam muito. Porque através das cores eu posso dar vida o que eu quiser. Sim. O que você quiser também, né? Sim. Por exemplo, aqui no nosso Amazonas, nós ainda não temos assim um contexto social explícito do que nós devemos preservar, do que nós devemos utilizar e no futuro também o que nós devemos fazer para que essa imensidão da floresta não seja derrubada, cortada, porque você sabe que a comunidade internacional quer um pedacinho, toda a comunidade internacional quer um pedacinho. De olho, né? Todo mundo está de olho. Doutora, principais características do Rio Amazonas? Olha, eu te diria que o Rio Amazonas, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, e termina no Oceano Atlântico, já aqui no Brasil, né? É o único rio do mundo maior em extensão e onde a sua foz é mista, né? Eu diria mais ainda que, para quem não sabe, nós temos não só esse rio Amazonas que você tem a visão real, mas nós temos um rio que passa por cima das nossas cabeças e outro que passa por debaixo de nossos pés. Uau! A senhora poderia falar então sobre esse rio que passa por cima das nossas cabeças? Esse rio que passa por cima de nossas cabeças, ele chama-se os rios voadores, né? Esses rios voadores, ele é o principal de todos os aspectos da Amazônia. Se você derrubar árvores, nós vamos deixar vamos nos tornar praticamente um deserto. Porque esse rio é importante, porque quando ele vem lá da Cordilheira dos Andes, ele vem
vem para o Amazonas, ele volta novamente, onde ele encontra uma barreira e ele retorna. E quando ele retorna, ele passa pelo Amazonas, ele passa por algumas cidades mais do Brasil. O que ele vai fazendo? Diminuindo o clima. É isso que são os rios voadores. Sim. E esse rio que passa por debaixo dos nossos pés, doutora? Que rio é esse? Esse rio que passa por debaixo dos nossos pés, é interessante lembrar que esse rio ele tem a capacidade de abastecer, não só hoje, mas daqui a 300 anos, toda a população mundial. É exatamente a corrente de água que passa através das pedras, que são, vamos dizer, através de seus furos, e ela se concentra e ela corre de uma forma gigantesca, a 200 metros cúbicos de correnteza, vamos dizer assim, né? E o principal desse aquífero é o chamado de aquífero de Alter do Chão. É o maior de todo o mundo, de todo o universo, não existe outro. O maior era o de... esqueci agora. Deu branco, depois a senhora lembra. E aí agora Guarani, era o de Guarani. Aí quando surgiu de Alter do Chão, então ele expandiu-se totalmente. Então a nossa população amazonense, a população do Pará e a do Amapá, o qual ele faz parte, ele abastece a nossa região de água. Então nós devemos ter cuidado para que essas águas não sejam poluídas, porque senão no futuro temos que ter cuidado, né? Com educação, propriamente dita, governo do estado, governo municipal, federal, todo mundo trabalhando em um só contexto para que essas águas sejam preservadas e que no futuro você poderá tomar, beber, fazer o que quiser, mas que ela também poderá, vamos dizer, servir a população mundial. E a bacia amazônica, doutor, por que ela é importante para o mundo? Ela é importante porque ela é a maior do mundo. Ela é a maior do mundo. Você imagina a nossa maravilha que nós temos aqui na nossa Amazônia, e muitas vezes nós não damos valor, né? A nossa bacia do Amazonas, além dela ser a maior do mundo, ela tem suas florestas, ela tem suas espécies, ela tem tudo que possa um homem viver bem, vamos dizer assim. A senhora poderia falar um pouquinho sobre a bacia hidrográfica Educandos, né? Educandos, ela passou por uma grande dificuldade devido ao seu polo de desenvolvimento, de migração. Então, as pessoas migravam muito rápido para as localidades do rio. E o que aconteceu? Aqueles rios, eles foram se poluindo. E a bacia hidrográfica de Educandos, ela desenvolveu muito ali o polo comercial. E aumentou muito o fluxo demográfico. Aí já tinha praticamente mais lixo do que gente. Aí o que acontece? Ele pega ali uma parte do distrito industrial, onde já pega o lixo industrial, aí ele passa ali pelo Prosamin, que é um seríssimo problema, porque ali não foi criadas fossas sépticas individuais. As fossas sépticas, elas foram jogadas diretamente para o Negro, e isso provoca o quê? Uma poluição. Eu diria até para você que você, em vez de estar tomando água normal, natural, você está tomando água com cólicos fecais. Por mais que você compre uma água que seja tratada, mas você não sabe o seu procedimento, aí você não vai saber. Então, essa bacia hidrográfica de Educandos, ela percorre toda a 7 de setembro, né? Primeiro ela pega lá o Prosamin, chega aqui na 7 de setembro, ela encontra outro Prosamin, chega ali na 7 de setembro com a Joaquim Nabuco. Eu tenho uma amiga que ela mora ali num prédio ao lado. É insuportável a podridão. A água é negra. E para reverter essa situação, tornar essas águas limpas, é muito difícil. Então ela desce, e aí
ela vai se encontrar, ela desce toda 7 de setembro, vai se encontrar lá na bacia hidrográfica do São Raimundo, que também já está poluída. Uau! E a gente só está acostumada a falar na bacia, naquela bacia bacia amazônica, né? Então são várias bacias. Inclusive, depois eu queria que a senhora me respondesse a respeito disso. Existem outras bacias, né, também? Sim. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta, não sai daí. Onze horas e 41 minutos, estamos de volta para toda Manaus e todo o estado do Amazonas com o Di Bubui aqui na Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na rádio FM 92,3 MHz. Doutora, então, a gente estava falando sobre essa questão das bacias, né? Existem quantas bacias, doutora? Eu vou explicar. Poderia explicar um pouquinho? Nós temos aí a principal bacia, que é a bacia de Educandos. Ela sofre um desmembramento e ressurge a subbacia do Mindu, onde você conhece ali o Mindu, né? Sim, sim. Então a bacia do Mindu, ela corta todo o centro-oeste da cidade e também ela se deságua lá na bacia hidrográfica do São Raimundo. Uau.
São as 3 que desaguam lá. E o que ocorre hoje com a subbacia está completamente, vamos dizer, a população não compreende o valor que tem a água. E jogam basura, que é propriamente dita o lixo. Sim. A bacia está completamente contaminada. Sim. Que não serve mais para você tomar água, utilizar. E também os novos conjuntos habitacionais que estão ali na área também jogam suas fossas sépticas para o leito do rio. Uau. Também temos ainda a bacia do Tarumã. Sim. A do Tarumã, que se você viajar num barco, você anda muitos quilômetros de barco na bacia do Tarumã, e ela também está poluída, completamente poluída. E por fim, nós temos a bacia do Puraquecara. Essa está intacta, porque eu creio que ela está um pouco distante da cidade de Manaus. Sim. Mas devido à criação da ponte, o fluxo já está aumentando de pessoas que vão por ali e tal, já se vê lixo na beira da praia. Sim. Então, mas lá existe uma coisa interessante. Apesar de ser um pouco distante e as pessoas não terem um nível de escolaridade boa, existe uma equipe lá que junta e cata o lixo da praia. Interessante isso, né? Legal. Porque eles estão preservando. Sim. Preservando. E preservar é isso. Devemos esquecer que o plástico existe, porque o plástico, você sabe que contamina tudo. E para ele se desfazer demora muito tempo no rio para se diluir, né? Sim. Doutora, então a gente sai desse tema, né? Agora da região amazônica, e a gente entra pro seu lado pessoal, espiritual, né? Qual a sua religião e qual igreja a senhora congrega? Eu congrego na Assembleia de Deus Tradicional, temos Sim. como meu presidente o pastor Valdino Mar Filho. Olha que legal. Eu congrego lá já faz bastante tempo, desde a sua fundação. Uau! Por que a senhora escolheu o evangelho e como segmento, né, na sua vida? O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Então, nesse primeiro versículo, eu saí dessa situação Sim. e vim para uma outra. Eu tinha uma vida social, vamos dizer, em abundância. Era eu para tudo. Eu era a maior, eu era a melhor, eu era até a mais bonita do Sim. pedaço. Porém, um dia eu caí na realidade e percebi que Deus é a essência da minha vida. Eu não me assento na roda dos escarnecedores, Amém. Não faço mais parte do grupo nenhum e medito na lei do Senhor o dia todo, vamos dizer assim. De dia e de noite, né? Amém, doutora. O que Jesus representa na sua vida? Olha, Jesus representa tudo na minha vida, porque Ele mudou toda a minha vida. Inclusive, Ele me deu algo importante, me incentivou a estudar, a crescer e até prosperar. Eu prosperei, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio nisso e creio que eu estou no caminho que Ele me apresentou. Amém. Quais as mudanças que ocorreram na sua vida, doutora, nessa caminhada com Cristo? Olha, eu diria que todas. E a principal dela foi a criação da minha família. Eu procurei ter meus filhos e criar também no evangelho. Sim. Um segue, o outro não segue. Mas eu tenho 2 filhos. Então, eu procurei levar a palavra de Deus para eles, né? E eu creio que eles foram criados num bom caminho. Procurei dar o exemplo para eles, né? Porque meu marido faleceu, fiquei sozinha e eu criei meus 2 filhos praticamente sozinha. Sim. Então, a minha convicção da existência de Deus foi que eu passasse para eles, para que eles possam ter também a sua família e levar o mesmo conhecimento que eu tive para eles também. Maravilha. O que faz, o que a senhora faz, né? Em favor do evangélico, do evangelho, além
De estar nesse além, né? de agora estar trabalhando nas obras inspiradas biblicamente, eu procuro fazer a obra como estou fazendo aqui, de maneira... Verdade. Estou falando de Deus. E por onde eu passo, eu vou falando de Deus. E quando eu não posso ir, eu colaboro de uma forma para que outras pessoas possam ir no meu lugar e falar também da palavra de Deus. Que tudo é importante, é falar de Deus. E essa sua intimidade com Deus, será ora quanto tempo por dia? Olha, eu tenho um horário de orar. Sim. Eu me acordo muito cedo, eu oro, mas o restante do dia eu fico meditando o tempo todo em Deus. E a partir do momento que eu aprendi a fazer isso, minha vida mudou completamente. Então eu quero mostrar com tudo isso que você não precisa ser aquele crente turrão, te fazer forçar a aceitar Cristo, não. Você basta o seu comportamento e dizer como a sua vida mudou, o que você era ontem, antes e hoje o que você é, que o efeito da sua vida é transmitido para outras pessoas. Amém. A gente entra também naquela questão do dízimo, né, doutora? A senhora eu pago o dízimo, faço questão de pagar o dízimo, eu não sou induzida a pagar dízimo, ninguém me pressiona, eu dou porque eu quero. Sim. Porque quando eu chego... É um entendimento seu, né? Não, de bíblico também. Sim. Porque quando eu chego na casa do Senhor, as pessoas não compreendem. Lá eu tenho um ar-condicionado, que o pastor, a igreja paga o ar-condicionado, tem água. Quer dizer, isso tudo é recurso. Então, esse dízimo é exatamente para ajudar a igreja a manter o conforto para os seus adeptos e também tem os pagamentos funcionários que nos ajudam. Então, o dízimo, eu retrato ele assim, não como uma obrigação, mas você tem que dar de coração. Verdade. Para que você tenha um efeito na sua vida. Verdade. Assim, e existem temas que são até um pouco, vamos dizer... polêmicos? Polêmicos, isso, boa, obrigado. A senhora é a favor do aborto? De espécie nenhuma, nem pensar. Eu te diria o seguinte, vou te contar uma historinha antes, tá? Sim, fique à vontade. Eu já ouvi muito. Existe um animal chamado sauim de coleira, que ele é bonitinho, tinha muito lá no meu quintal, que eu moro atrás da bacia hidrográfica do Mindu, então lá tinha muito esse sauim de coleira, ainda tem, né? E cada uma arara lindíssima, com o seu espetáculo das cores e vibrando muito, falando, gritando, né? Sim. Temos o maior felino da Amazônia, que é a onça. Temos ainda um jacaré, o jacaré-açu, ele chega a medir 5 metros. Quando ele chega à fase adulta, ele chega a 6,5 metros. Uau. E ele engole um homem inteirinho. Uau. Um homem inteiro. O jacaré-açu engole. E para esses animais que eu terminei de citar, e outros, senão eu ia passar o dia todo aqui citando animais, eles têm leis que protegem. Mas um feto embrionário dentro da barriga da mãe não tem lei. Então fica uma oposição. Existem leis para os animais irracionais e não existe lei para os homens proteger a sua própria espécie. Uau. Doutora, a gente entra agora no nosso momento ping-pong, que é aquele momento onde a senhora responde o que vier de primeira na sua cabeça, né? Primeira lembrança que a senhora tem da vida? A primeira lembrança que eu tenho da vida, eu te falo com sinceridade, é o acolhimento dos meus pais, né? Sim. Porque eles eram pessoas assim que ou você estuda ou a porta tá bem ali da rua. A porta da casa é serventia, né? Da rua, eles falavam isso. Porta da rua é serventia da casa. Entendeu? Né? E você, desde criança, você tem que ter uma obrigação. Sim. Então, eu, com 9 anos, eu já fazia alguma coisa em casa, né? Quer dizer, não podia fazer coisas pesadas, né? Mas fazia alguma coisa, né? Que é para dizer, para ensinar que você tá contribuindo, né? Minha mãe ensinava assim, né? Então, eu tive, assim, um aprendizado, principalmente da minha mãe, porque minha mãe era muito inteligente. Uau. Então, ela me colocou, assim, no auge do pedaço. E meu pai também, ele gostava, assim, que as pessoas se interessassem pelo estudo. E, assim,
a minha impressão maior, o momento maior vivido foi exatamente com meus pais e o nascimento dos meus filhos. Que eu me emocionei e choro até hoje quando leio. Que legal. Doutora, Manaus. Olha, a cidade que eu escolhi para o meu coração, para viver aqui, foi Manaus. Inspiração. Olha, hoje toda a minha inspiração, eu tenho 2 inspirações na vida. A primeira, eu busco Jesus Cristo em tudo que vou fazer, os objetivos que eu tenho para realizar, eu também consulto a Ele. E também, como você sabe, eu amo a Amazônia, né? A Amazônia, para mim, é tudo, e eu procuro levar esse conhecimento a todos aqueles que ainda não compreenderam, não entenderam e não sabem o que nós temos de melhor no mundo, que é a nossa água. Arte. A arte, ela é interessante para mim. Você já percebeu, porque a arte, ela permite que eu transmita os meus sentimentos à tela. Filosofia. Olha, eu procuro ter uma filosofia de vida equilibrada, no amor, na compreensão e levando paz a quem não tem. Família. A minha família é o principal da minha vida. Tanto a minha família como meus filhos, como aquelas minhas irmãs, como eu falei anteriormente, que são numerosas. Então você quer desagregar, mas alguém puxa para cá e aí a gente tem que dar uma atençãozinha para lá também. Deus. Deus, ele é tudo, porque ele mudou a minha vida. Amor. O amor, eu creio que é um dos principais aspectos que eu ainda tenho que aprender mais a respeito do amor, para levar também esse amor para as pessoas que estão desprezadas, sem conhecimento algum e precisam de amor e carinho de um outro ser humano. Felicidade. Felicidade não é ter dinheiro. Felicidade, eu creio, é você estar com Cristo, andando com Ele, passeando com Ele, conversando com Ele. Para mim é tudo. Amém. Doutora, quero lhe agradecer mais uma vez. Muito obrigado por nos dar essa honra de a gente bater esse papo aqui. E eu deixo esse tempo também para a senhora fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer a você, conhecer aqui a Onda Digital, que eu não conhecia ainda. Agradecer a todos que me acolheram aqui calorosamente, especialmente o Adriel, que eu já conheço ele já de um tempinho, né? Esse daí é meu irmãozão. E agradecer a todos pela audiência. Obrigada. Eu que agradeço. Doutora, e se alguém quiser entrar em contato com a senhora, ou para comprar alguns de seus quadros, ou para visitar também, para conhecer seu trabalho, entra na rede social, né? Exatamente. No Instagram. No Instagram, YouTube. O Instagram é o arroba, qual é, Adiel? Volgan Aldeize, né? Isso. E tem o YouTube. O canal também. do YouTube também, né? Então, Volgan Aldeize também, né? Tudo casadinho. É Aldeize Volgan, né? Tá certo. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam em casa, no carro. Agradecer a meu Deus, obrigado Jesus. Agradecer a nossa equipe da Onda Digital, operação de áudio Cardo, operação de VMix Andrews Richard, operação Master TV, né? Gabriele Rodrigues, o Cardo tá falando aqui, Gabizinha, obrigado. Imagens Pedro Cauã, produção doutora Mariana Figueiredo e direção geral Chacal Colette. Um beijo, até o próximo sábado.